Vamos dar uma olhada nas principais informações atualizadas da Usiminas. Deixa abaixo no seu comentário qual é a cotação das ações da Usiminas no dia que você está assistindo esse vídeo. Vamos começando conhecendo a companhia. A Usiminas é uma empresa que atua no segmento de siderurgia e de mineração. A companhia é uma das maiores produtoras de laminados planos no Brasil, com atuação em diversas cadeias de segmentos do aço, atuando também, como nós vimos, no minério. A companhia conta com duas indústrias siderúrgicas localizadas na região entre São Paulo e Minas Gerais. Uma é em Ipatinga e a outra em Cubatão, então aqui no principal eixo econômico do Brasil. E é uma empresa que tradicionalmente opera com um nível de alavancagem baixo. A alavancagem da Usiminas é bem reduzida, então isso é um ponto positivo em um cenário de juros elevados. Quando vamos olhar os principais pontos, temos exemplo do que é um aço laminado. São basicamente bobinas de aço. Você pega esse aço dessa bobina e você faz a transformação de vários outros produtos, em vários outros produtos. Aqui temos a unidade de siderurgia lá em Ipatinga, em Minas Gerais. Siderurgia, venda de aços, ficando estável ao longo dos últimos trimestres. Estável com leve queda, na verdade, no seu último resultado. Receita nos últimos meses vem caindo. Aí eu vou mostrar para vocês depois como é que está a situação de outros indicadores da empresa. Mas aqui é você observar que é uma companhia que tem receitas grandes. O segmento de siderurgia, por exemplo, deu uma receita no último resultado de 5 bilhões e 200 milhões de reais. A margem EBITDA subiu para 10%, enquanto no mesmo período anterior estava em 9%, e ao longo do ano de 2025 tinha caído para 4%, então foi uma melhoria muito boa. Quando vamos olhar a participação da Usiminas por mercado, ela é uma empresa voltada ao mercado interno. Essa questão de tarifas, brigas entre países, não influencia aqui o dia a dia da Usiminas, não de forma direta, pelo menos. Ela voltou aqui as suas vendas 93% para o mercado interno, e dos 7% que foi para o mercado externo, a grande maioria, 1/3, foi para a Argentina. E 64%, 2/3, foi para o resto do mundo. A companhia atende segmentos como industrial, automotivo e grandes redes de metalurgia. Temos aqui exemplos de investimentos que a companhia realizou. Ela está fazendo manutenção importante nos seus equipamentos, incluindo aumento de produção, novas instalações, investimentos em tecnologia, mercado consumidor dos produtos da companhia, como é que ela atua produzindo seus produtos. A unidade de mineração está localizada lá em Minas Gerais, mas a exportação ocorre por outros estados, Porto de Santos e Baía de Sepetiba. E vejo que de receita, a companhia deu uma reduzida no EBITDA, as vendas também em queda agora nesse primeiro trimestre, e a receita vinha em alta até o quarto trimestre de 2025, mas nesse último deu uma queda. Então os resultados da Usiminas, eles estão um pouco pressionados. Aqui temos investimentos do segmento de mineração. E só a título de exemplificação, a companhia opera com a alavancagem negativa, ou seja, ela tem mais recursos em caixa do que ela tem em endividamento. Então isso é uma situação bem tranquila para a empresa. A Usiminas é uma das empresas que vai divulgar seu resultado em breve, próximo dia 31, fiquem de olho, que teremos divulgação de resultado da Usiminas. No último resultado, a companhia reportou um lucro de 896 milhões de reais. A receita, como nós vimos, deu uma queda em relação ao período anterior e ficou um pouco abaixo do consenso do mercado. Apesar disso, tivemos resultados positivos, principalmente no segmento de siderurgia. O EBITDA consolidado da companhia foi outro destaque, com uma alta de 56% no comparativo trimestral. A companhia teve uma influência da variação do câmbio, já que é uma empresa que opera no mercado interno. Quando vamos olhar os principais pontos do último resultado,
Vamos consultar primeiro o comentário da administração. A companhia reforça que o Brasil adotou medidas protecionistas contra a importação de aços, principalmente do mercado chinês. A Usiminas era uma das empresas que batia muito contra essa penetração do aço chinês aqui no nosso mercado, e esse e outros motivos influenciaram a companhia a operar no positivo no último resultado, lucro de quase 900 milhões de reais. Além disso, a companhia diz que para os próximos trimestres é esperado que haja ainda perturbações diante do cenário macroeconômico que nós sabemos que tem influência tanto no mundo quanto aqui na economia brasileira, como por exemplo a alta dos custos relacionados a petróleo e gás natural, o que aumenta a inflação e leva a uma redução menor da taxa de juros, é o que nós estamos presenciando. No momento que eu gravo, a Selic é esperada no final do ano em 14%. Inicialmente, antes desse negócio todo aí que aprontaram, a Selic era esperada abaixo dos 13%. O mais pessimista previu uma Selic em 13%. O cenário mudou. Não é mais assim. Além disso, isso leva a mudanças na cadeia de suprimento como um todo, a nível global. E para o próximo trimestre, a companhia espera, dentro desse cenário mais complexo que acabamos de ver, que a unidade de siderurgia, que deu bom resultado nesse último trimestre, evolua no seu volume de vendas, permanecendo com o volume de vendas mais estáveis, custo de vendas mais elevados em razão da pressão de preços das matérias-primas, incluindo energia e frete. Então, tudo aqui vai pesar contra. No entanto, a companhia prevê obter uma melhor receita líquida por tonelada. E na unidade de mineração, a expectativa é de maiores volumes, porém acompanhado de preços maiores, principalmente relacionados a frete marítimo. Em relação a resultados, como vimos, a companhia reduziu suas vendas no último resultado, isso é ruim. Receita em queda. Quando pegamos o EBITDA ajustado, queda também do EBITDA. Margem EBITDA caiu de 22% para 14%. Não foi nada bom. E quando vamos pegar aqui outros pontos, a empresa, no último trimestre, ela estava com prejuízo. Agora, nos últimos trimestres, ela vinha reportando prejuízo, né? Inclusive, no primeiro trimestre de 2025, ela teve consumo de caixa. Agora não, ó. Agora reverteu. Gerou caixa. Então, isso aqui já é um ponto positivo. Investimentos. Os investimentos subiram um pouquinho, mas os investimentos maiores foram no segundo e no quarto trimestre do ano passado. Fluxo de caixa livre. No último trimestre, tinha sido negativo em 650 milhões, agora foi positivo em mais de 80 milhões. Então, foi uma recuperação importante. E quando vamos pegar a alavancagem medida a dívida líquida sobre o EBITDA, no 0 a 0, a companhia tinha em caixa mais liquidez, mais ou menos 6 bilhões e 700, e sua dívida maior, a primeira dívida maior, vence ali em 2028, 700 milhões de reais. Em 2029, vence um pouquinho mais, 2 bilhões e 170. Então 2026 e 2027 são anos tranquilos, a companhia não vai precisar aqui se alavancar muito. No entanto, ultimamente, a Usiminas está lutando para reforçar o seu caixa, permanecer aqui com boa liquidez. Por isso que ela não pagou dividendos nos últimos anos. O último dividendo anunciado pela Usiminas foi em abril de 2024. O que faz com que a companhia tenha um dividend yield negativo, zero, né, no caso. O PL negativo reflete justamente a companhia está com prejuízo nos últimos anos, nos últimos 12 meses, e em virtude desse cenário de resultados mais apertados, a Usiminas está aqui com um P/VP de 0,5, reforçando justamente isso. E você? O que você aguarda aí da Usiminas? Deixa abaixo no seu comentário. Se gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos. Tudo de bom? Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. E até mais, meus amigos.